Louvado seja o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém! Então, abra já a sua Bíblia. Aleluia! Seja bem-vindo a este culto de domingo. Amém! Abra a sua Bíblia em 1 de Pedro. Aleluia! E você, irmão, que está nos acompanhando através das redes sociais, a paz e a graça do Senhor seja sobre ti e sobre a tua casa. Amém. Deus abençoe você. Num dia, num tempo em que recebemos notícias tristes de pessoas que a gente conheceu, pessoas que a morte leva, essa pandemia leva, mas se elas morreram em Cristo, estão com Cristo numa vida melhor. Posso ouvir um amém? Amém! Nos condoemos e nos compadecemos e oramos pelas famílias para que o Espírito Santo lhes fortaleça na hora de luta e dor e saiam vitoriosos, amém? Amém! E consolados. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Podeis sentar, se alguém quiser ficar de pé, fica de pé. Podeis sentar. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz a palavra de Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Posso ouvir um amém? Amém! Recua para Efésios 6. Efésios 6, versículos 10 e 11. Efésios 6, versículos 10 e 11. Diz a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Posso ouvir um amém? Amém. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os outros espirituais da maldade no lugar celestiais. Amém? Amém. Agora recua 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Versículo 9 a 11. Louvado seja o Senhor. Aleluia! 2 Coríntios 2, versículo 9 a 11. E para isto vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoados alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Posso ouvir um amém? Amém! Isto é 2 Coríntios 2, versículo 9 a 11. Igreja, diga comigo: o diabo O diabo é o meu adversário. É é o meu adversário. Ele tem raiva de mim. Ele tem raiva de mim. Ele anda ao redor, Ele anda ao redor, bramando como leão, bramando como leão, rugindo como leão, rugindo como leão, procurando me vencer, procurando me vencer, procurando me tragar procurando me tragar, com as suas astutas ciladas com as suas astutas ciladas e com seus ardis. e com seus ardis. Mas se Deus é por mim, Mas se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim, ninguém pode ser contra mim, porque eu estou revestido porque eu estou de revestido toda a armadura de Deus, de toda a armadura de Deus, para no dia mau para no dia mau eu enfrentar Satanás, eu enfrentar Satanás, enfrentar os demônios, enfrentar os demônios, destruir as suas obras destruir as suas e obras sair vitorioso. e sair vitorioso. Posso ouvir um amém? Amém! Aleluia! Aleluia! Eu os trago uma mensagem cujo título é Os Ardis e as Astutas Ciladas do Diabo e os Livramentos de Deus. É uma mensagem que vai despertar você. E não só você, como também você que nos está a acompanhar e que nos está a assistir através da nossa página Palavra Espírito e Vida, no Facebook,
na internet, e seja bem-vindo. Você que se tornou morno, ou você que decidiu acomodar-se no conformismo, e você vai aprender com um homem cujo coração era segundo Deus, Davi. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que tenha sido chamado por Deus e escolhido por Deus para realidades espirituais em Cristo, que o diabo não quisesse destruir, matá-lo ou roubá-lo a salvação e a vida eterna. O testemunho que a Bíblia revela, que está registrado na Sagrada Escritura, revelam isso desde a antiguidade, desde Eva e Adão. O diabo é astuto, ele trabalha escondido em oculto, ele nos odeia a todo tempo, e a todo tempo ele quer nos embaraçar, enlaçar, para lançar-nos contra Deus e tirar-nos da visão e do chamado de Deus para uma vida que não é vida, ou para a morte eterna com ele no lago do fogo e enxofre. E hoje vamos aprender com um homem ungido por Deus para rei de Israel no lugar do rei Saul. Um homem que é segundo o coração de Deus, a quem o diabo moveu perseguição, a quem o diabo quis destruir e quis matá-lo, para que a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida não pudesse se cumprir. E vamos aprender com ele quando é que nós não nos apercebemos daqueles ardis, daquelas astúcias ciladas, se não é Deus a nos tirar dela, nos perdemos. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 29. 1 Samuel capítulo 29, e vamos até o capítulo 31. Nós vamos nos concentrar nessas passagens bíblicas, que eu estava meditando na palavra de Deus, tinha preparado uma mensagem que não é essa, e Deus me deu essa mensagem para revelar coisas e ensinar-me coisas, porque eu também estou sujeito, sou homem sujeito à autoridade, e sou homem sujeito ao trabalho de Deus na minha vida. E eu devo reconhecer Deus a trabalhar em mim, Deus a operar em mim. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta, tudo começou quando o povo de Israel pediu ao profeta Samuel que lhe fosse dado um rei. Eles já não queriam ser governados por Deus através dos seus juízes, e decidiram ser como os outros povos, e pediram que lhes concedesse um rei dentre os homens, para que eles fossem governados por homens. E Deus, Samuel ficou desconcertado, Samuel ficou constrangido, porque rejeitaram a autoridade de Deus para sujeitar-se a uma autoridade delegada. E eles escolheram, elegeram Saul, e Deus mandou Samuel ungir o rei. Neste mundo há pessoas que são ou que sobem o poder e é o governo na instituição de Deus, primeiro por eleição ou vontade de Deus, segundo por eleição ou vontade dos homens. Saul foi por vontade e eleição dos homens.
Davi foi por vontade e eleição de Deus. Saul falhou com Deus. Saul recebeu a orientação de Deus para destruir os amalequitas, né? E não fez. Em detrimento da ordem de Deus, ele poupou o melhor que encontrou dos despojos da guerra contra os amaleques. Poupou inclusive o rei, a vida do rei. E Deus desagradou-se disso. E Deus apareceu ao profeta Samuel e disse: eu estou arrependido de ter posto Saul como rei sobre Israel, porque ele deixou-me de seguir e não executou as minhas palavras. E Deus o rejeitou. Quando você deixa de seguir Deus, e quando você não executa as palavras de Deus, você será rejeitado por Deus. Amém. Tenha cuidado. Não só aconteceu naquela antiga aliança, como acontece nos tempos de hoje. Deus mandou Samuel à casa de Jessé, o betelmita, para dentre os filhos, ele ungir um dos filhos que Deus tinha provido para rei no lugar de Saul. Escuta, Deus disse a Samuel para ir à casa de Jessé, o betelmita, porque dentre os 6 filhos tinha provido um para rei. Você é provisão de Deus. No meio da casa dos teus pais. Entre muitos teus irmãos, você foi o único, ou um dos únicos, que o avivamento de Deus entrou no seu coração. Amém. E você recebeu a salvação em Cristo, enquanto os outros estão no mundo. Amém. Você é provisão de Deus. Amém. Deus tinha provido um rei entre os filhos de Jessé. E Samuel foi ungido. Samuel teve medo e disse: Senhor, se eu for lá ungido como rei, Saul vai saber e Saul vai me perseguir, vai me matar. Deus disse: vai e diga que foste sacrificar. Ele não revelou que aquela unção era para rei Israel. Há coisas, escuta, o reino de Deus é o reino no qual a vontade de Deus é realizada sem interferências. A ordem de Deus é uma palavra emanada e ela deve ser anunciada. A vontade de Deus é uma ideia no coração de Deus, ela pode ser silenciada. De maneiras que Samuel silenciou. Samuel não disse que foi lá ungir ele como rei, senão ia lhe limpar mesmo. Primeira inveja entre os irmãos. Eram muitos irmãos que apareceram um por um. E Deus vai dizer: Samuel, não, esse não é. Esse não é. Esse não é. E sabe quem Deus foi buscar? Aquele que era talvez rejeitado entre eles, ou desprezado entre eles, aquele que era pastor de cabras ou de ovelhas. Esse é que Deus foi buscar, porque Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus não olha para o nome da família, Deus olha para o coração. Deus não olha para o apelido da família, nem para as habilitações. Deus não olha porque Deus olha para o coração. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E Saul falhou, foi rejeitado por Deus. Quando você é rejeitado por Deus, há um outro espírito que entra em si. Saiba dessa verdade. Por isso é que você vê muita gente na igreja, inclusive líderes da igreja, se comportando fora dos princípios estabelecidos por Deus. Por quê? Porque ele foi rejeitado por Deus, um outro espírito entrou nele. Aleluia. Aleluia. Amém. E eles são atormentados. E tem aquele espírito de perseguir os outros. Tem aquele espírito de invejar os outros. Inclusive de impedir que os outros entrem no seu chamado. Manipulam. Fazem coisas. E Deus colocou Davi ao serviço do rei Saul. Para tocar harpa, hinos. E acalmar aqueles espíritos. Louvor, adoração tem poder
Entende essa verdade? Deus habita no meio do louvor do seu povo. Deus se manifesta no meio do louvor do seu povo. Aleluia. Não fique de boca calada. Louve, adora a Deus. Amém. Quando Davi tocava, aquele espírito, a alma do rei Saul se acalmava. Porque o louvor afasta os demônios, afasta os maus espíritos e traz a presença de Deus. Louve a Deus. Com ação de graças, adore a Deus em espírito e verdade, e a luz de Deus se vai se manifestar a sua presença e vai afastar os espíritos malignos e vai mostrar as obras das trevas, e você exerce autoridade para destruir essas obras. Amém. Aleluia! Amém. Aleluia. E Davi venceu. Israel se acovardou. O rei Saul se acovardou perante Golias. E Davi, o ungido de Deus, venceu o gigante Golias, que por 40 dias estava ameaçando aquele povo e acovardou aquele povo. E aí começaram as marcas. Deus era com Davi, Deus já não era com Saul. Quando Davi saía, tinha vitória sobre os inimigos de Israel. E as mulheres começaram a cantar. Muitas das vezes, no teu chamado, você é invejado ou perseguido por causa do elogio dos outros. Criaram problemas para Davi. Começaram a cantar. Saul mata umas centenas e Davi mata uns milhares. Criou inveja, ciúmes. E uma perseguição começou. Aquele espírito, quando vinha sobre Saul, Saul queria matar Davi com uma lança. Mas Deus era com Davi. Amém. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você é ungido de Deus e tem um chamado de Deus, os teus inimigos podem te invejar, podem querer te preparar emboscada. Deus é contigo e Deus te livra. Amém. Por quê? Porque no reino de Deus, a vontade de Deus tem que ser realizada sem restrições. E no reino de Deus opera a autoridade de Deus. Por isso o reino de Deus tem que se manifestar na igreja. Entenda isso. Quando Deus decide sobre a sua vida e chama você, Ele vai fazer cumprir a sua vontade, a sua palavra. Ele vela para que a sua palavra se faça cumprir, suas promessas se façam cumprir. Deus é íntegro, é fiel. Posso ouvir um amém? Amém. E Davi teve que fugir. Não há quem tenha um chamado de Deus e não passa por tribulação, perseguição. Davi teve que fugir de Saul. Juntaram-se a Davi pessoas que também tinham problemas. E Davi formou um grupo. E por 2 vezes tinha Saul nas mãos. Numa das vezes ele tocou no corpo de Saul. O coração lhe pesou. Nunca toque no corpo de uma autoridade negada por Deus. Nunca toque em coisas que estão ligadas ao corpo de uma autoridade negada por Deus. Não levanta a tua mão contra o teu pai ou a tua mãe. Não agride o teu pai e a tua mãe. Não ofenda o teu pai e a tua mãe. Sujeita-se à autoridade que Deus delega na família, que Deus delega na nação, que Deus delega na igreja. Mas quando ela entra em conflito com a autoridade direta de Deus, aí você não tem que obedecer. Pode sujeitar-se, submeter-se, mas não obedece. Cuidado, não agride um homem de Deus. Ainda que ele esteja desviado de Deus, ele continua sendo ungido de Deus. Amém. E o primeiro erro que Davi teve por incitamento dos 6 homens foi ter tocado no corpo de Saul. Mas o coração lhe pesou, por isso é que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhece a autoridade, ele sujeitava-se à autoridade. Na segunda vez é que não. Ele tirou coisas que estavam à volta de Saul. Tirou, como é? Que chamam de cantil, espada, né? Por aí fora. Aí já não tocou em Saul.
E quando os seus homens disseram para matar Saul, ele repreendeu aspramente esses homens. Mas há algo que aconteceu com Davi. Davi procurou refúgio para se proteger da perseguição de Saul. Davi foi ao território do inimigo de Israel, dos filisteus, pedir asilo, pedir proteção. Escuta, há momentos da vida, circunstâncias da vida, que Deus permite que você, para se livrar dos seus inimigos ou proteger dos seus inimigos, você fica em determinado lugar. Glória a Deus. Há momentos que Deus faz isso. Amém. Mas há um problema que muitas das vezes a gente não entende. É o conformismo, a acomodação. Os filisteus deram uma terra, Ciclade. Já vamos ler. Para que Davi e os seus pudessem viver. De 300 cresceram a 600 pessoas. Tudo começa no pouco. Tudo começa com número. Posso ouvir um amém? Amém. Cresceram 600 pessoas, constituíram família. Eles multiplicaram-se, arranjaram mulheres, criaram possessões em território dos filisteus. E eu acredito que de tanta perseguição, de tanto cansaço de tribulação, Davi deve ter dito: bom, aqui onde eu vou ficar está tudo muito bem, vou me instalar. Mas aconteceu algo, meu irmão, que você vai aprender. Capítulo 29. Capítulo 29. Tem como subtítulo: Davi baixa com Aquis contra os israelitas. E ajuntaram os filisteus todos os exércitos em Afec. E acamparam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que está comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram aos príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torna o seu lugar em que tu o puseste, e não deixa conosco a batalha, para que não nos torne na batalha em adversário, porque com que aplacará este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então aqui chamou a Davi e disse-lhe: viva o Senhor, que tu és reto, e a tua entrada, a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde os dias em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai-te em paz, para que não te faça desagradável aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse aqui: por quê? Que diz? Que fiz? O que achaste do teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem sei, e na verdade, aos meus olhos, és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não subeste conosco a batalha. Agora, pois, amanhã da madrugada, levanta com os criados do teu senhor que vieram contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus. Os filisteus subiram a Israel. Posso ouvir um amém? Amém. Escuta. O fato de Davi ter pedido proteção, guarida, em terra dos filisteus, inimigos de Israel, não significa que ele estava fora da vontade de Deus. Há momentos circunstanciais na tua vida que você é capaz de viver
em lugares onde os teus inimigos estão. Mas você está na vontade de Deus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Só que aconteceu algo. O rei Saul, no seu pecado contra Deus, ele piorou a sua condição. Quando ele foi consultar uma mulher com espírito feiticeira, para saber se iriam sair vitoriosos da batalha que tinham com os filisteus. E aí ele aumentou a sua condenação. E esta guerra em que os filisteus tinham se mobilizado, nesta guerra o juízo de Deus havia de cair sobre o rei Saul. Era uma guerra em que Saul e o seu exército de Israel haviam de sair derrotados. E os seus filhos haviam de morrer. 3 filhos. E você vai já começar a ver as ciladas do diabo, a armadilha do diabo. Meu irmão, minha irmã, o diabo sabia que Saul tinha sido desamparado por Deus. Porque Saul deixou de seguir Deus, não executou as palavras de Deus e foi rejeitado por Deus, desamparado. O diabo sabia que Deus havia rasgado o reino de Saul e deu a outro, a David. O diabo sabia que o juízo de Deus havia de recair sobre Saul, porque Deus abomina aqueles que se envolvem, consultam as trevas no lugar de Deus, porque não houve um arrependimento genuíno de Saul quando buscou a Deus. Ele foi nas trevas, foi no ocultismo, foi buscar bruxaria, espírito de feitiçaria, para lhe falar no lugar de Deus. Não cometa essas coisas. Se você sente que pecou e que já não ouve a voz de Deus, humilhe-se perante a potente mão de Deus. Humilhe-se com lágrimas, com oração, jejum, para que Deus lhe possa perdoar e trazer de volta a relação com Ele. Não vá aos bruxos, não vá aos feiticeiros, não invoca os mortos, os antepassados, não vá aos ídolos, senão é morto. E que armadilha que o diabo preparou para David? Escutem bem. David foi ungido rei sobre Israel. Embora não estivesse no exercício da sua função, porque tinha ainda outro ungido, embora rejeitado por Deus, David não podia subir à força no reinado. Não podia subir à força. Não seria um golpe de Estado. E Deus não aprova golpe de Estado. David, oh Deus, deu a David um povo para ele governar. É interessante, não é? E qual era a armadilha do diabo? Usar esta guerra para comprometer o chamado de David. Ele quis levar David associado a um exército, a um povo que era inimigo de Deus, de Israel, para combater contra o povo que Deus lhe deu para governar. Glória a Deus. Grande cilada, grande armadilha. David teria comprometido o seu chamado. David estaria envolvido em problemas perante o povo, porque quando ele aparecesse com os filisteus para atacar Israel, numa batalha em que o rei Saul e os seus filhos tinham que morrer, a situação de David estaria agravada perante Israel, perante o povo. Porque iriam dizer que ele se juntou aos inimigos para golpear Saul, matar Saul, e iria também ser acusado de matar Jonathan, com quem tinha feito aliança com ele por juramento diante de Deus, que era uma pessoa muito ligada. David seria acusado de estar a lutar contra o povo dele. Ele teria tido um reinado. O diabo é perito dessas coisas.
O diabo, ele usa-se de circunstâncias para distrair você e comprometer você e o seu chamado. David, por gratidão pelos favores que beneficiara do rei, David estava a se tornar cúmplice naquela guerra contra o seu próprio povo. David estava a cometer o mesmo erro que cometeu Saul. David estava a ir contra o plano de Deus para a sua vida e para Israel, contra os planos e propósitos de Deus, contra a vontade de Deus, contra a ordem de Deus emanada do seu trono e que levou o profeta Samuel a ir ungir Davi. Davi havia de se meter em problemas graves. Escuta, na sua vida também pode acontecer alguma coisa. Há situações, há favores que você recebe de pessoas que te prendem e levam você ao conformismo e muitas vezes te arrastam para você deixar de cumprir a vontade de Deus. Satanás é ardiloso. Quantas pessoas estão dependentes? Ou quantas pessoas perderam a chamada? Ou se conformaram com os favores, com os benefícios que em certo lugar circunstancialmente que Deus o levou, ele beneficiou. E se conformaram, ficaram aí, amarrados, presos. São muitas as pessoas. Acontece nos ministérios. Deus leva circunstancialmente, temporariamente, uma pessoa num certo ministério para aprender e lhe treinar ali. Ele recebe graça, recebe favores aí naquele ministério. Depois já não quer sair para prosseguir a caminhada com Cristo. Quer ficar lá amarrado, quer ficar lá pegado, quer ficar lá, porque aqui já consegui realizar. Muitos estão presos por um salário. Muitos perderam como é que se diz? Muitos perderam o chamado por causa de um salário. Por causa de favores. Muitos perderam o chamado. Por quê? Porque no conformismo, na acomodação, o que é que acontece? Há arranjos. Líderes que arranjam casamentos ou relacionamento, mulheres. E há muito homem de Deus, muita pessoa com chamado de Deus que foi levado a certo ministério, que cometeram adultério, destruíram os casamentos, deixaram suas mulheres, envolveram-se com mulheres que lhes arranjaram para eles. Manipulação. O diabo é manipulador. O diabo é ardiloso. O diabo tem astutas ciladas para sabotar o teu chamado. E ele quis sabotar o chamado de Davi. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Davi não se apercebeu. Por isso é que Davi, quando o rei lhe transmitiu o que os príncipes estavam a dizer, Davi reclamou. No versículo 8, então Davi disse aqui: por que é que fiz o que achaste do teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Davi já viu Israel como inimigo do rei. Aleluia. Amém. Davi já viu o rei Aquis dos filisteus como o senhor dele. Já não era mais Deus, o dono do povo que ele havia de governar. O povo que ele havia de governar. Davi sentiu-se tão grato que ele se predispôs em combater contra o povo que Deus tinha lhe dado para governar. É engraçado, não é verdade? Escuta, se por um lado ele reconheceu a autoridade delegada, do qual ele estava, porque estava em território do filisteu, e mostrou fidelidade, por outro lado, era infiel, ele estava a se tornar infiel a Deus. Há muita gente que confunde fidelidade com cumplicidade. Escuta, fidelidade é uma das características do caráter de Deus. E é um dos frutos do Espírito Santo que produz
em nossas vidas pela sua presença em nós. Fidelidade, fé, está casado com integridade. E se a fidelidade e a fé estão casados com integridade, ela age no princípio da submissão à autoridade. No reino de Deus, por isso é que eu disse que o reino de Deus é aquele reino em que a vontade de Deus é executada sem interferência. No reino de Deus, a fidelidade, como fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e como parte do caráter de Deus, é diferente do mundo. No reino de Deus, a sujeição ou submissão e obediência a Deus é absoluta. Mas quanto às autoridades dos homens delegadas por Deus, a sujeição é absoluta, mas a obediência é relativa. Significa que se algo o teu líder faz de errado, você tem que se sujeitar e obedecer a Deus restritamente. Não tem que ser cúmplice com as alfacatruas, com os erros e os pecados do líder. Você tem que chegar, tem que tomar uma posição e dizer que não, eu não faço isso porque isso atenta contra os princípios de Deus. Porque aquele líder, ele entra em conflito direto com a autoridade de Deus. Muita gente ensina fidelidade para subjugar, manipular filhos de Deus. E são muitos que têm chamado de Deus e que caem nessas parelas. Eles tornam-se cúmplices das alfacatruas dos líderes, das mentiras dos líderes, dos adultérios dos líderes, dos roubos dos líderes, da corrupção dos líderes, julgando que está a ser fiel. Não, não está a ser fiel, está a ser cúmplice. Porque nessas coisas erradas em que ele está a ser envolvido, ele tem que ter caráter. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós produz frutos, e um deles é fidelidade, para sermos fiéis, íntegros com relação a Deus e a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Deixa ele não sei o quê, nas suas alfacatruas, nos seus erros, nas suas maldades, nos seus pecados contra Deus. Você tem que ter coragem de dizer, não, isto é errado, não faço. E se for necessário sofrer as consequências do quê? Dessa negação e da sujeição e obediência absoluta a Deus. Por isso é que há muitos que perdem chamada. Há muitos que são envolvidos. Há muitos que são comprometidos. Há muitos que acabam pobres, acabam decepcionados, frustrados e abandonam a igreja de Jesus e ficam reservados em casa. Acabam por morrer, porque vou cultuar Deus no meu coração, vou cultuar Deus em casa, porque Deus está em todo lado. Cuidado. Escuta, quando Deus tem um compromisso com uma promessa para a sua vida, e um chamado para a sua vida, e todos nós temos um chamado de Deus, por isso é que Deus abre o nosso espírito, e revela as realidades espirituais em Cristo, e nós nos salvamos, recebemos vida de Cristo. Nota bem o que eu vou dizer. Deus começa a operar para te livrar das armadilhas dos ardis de Satanás. Aleluia. Deus começou a levantar desconfiança do coração na alma dos filisteus, dos príncipes dos filisteus. Muita gente não conhece esta operação de Deus. Muita gente fica decepcionada e acabam perdendo a visão, o foco do chamado. Quando você se distrai e se acomoda no conformismo, naquele lugar que Deus te levou transitoriamente, para te preparar, escuta, você perde o foco do chamado de Jesus. Deus começou a criar desconfiança, rejeição. Muitas das vezes, a rejeição que vem de um líder para a tua vida, a desconfiança num certo ministério de uma igreja que vem contra ti, é Deus a trabalhar para te tirar dali e você poder entrar no teu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Não se entristeça. Amém.
Reconheça Deus a trabalhar, porque são muitas das vezes que ficamos distraídos. Temos um posto, temos um salário, temos relações de amizade. Uau, eu fico aqui. O que aconteceu com Davi? 600 homens, tinham casas, tinham possessões, tinham mulher, tinham filhos. Uau, tá bom, aqui vou viver. Deram-nos uma localidade para viver. Agora é que eu vou me acomodar. Aleluia. Amém. Eu não conheço ninguém que tenha um chamado de Deus que não passa por essas altimagens, essas armadilhas do diabo. José, aos 17 anos de vida, os irmãos queriam lhe vender, lhe matar. Acabaram por lhe vender. E os que o compraram levaram ao Egito. Venderam a casa do Potifar. Deus era com ele. Através dele, Potifar foi abençoado. Mas havia uma mulher adúltera que queria dormir com José. Convidou José para fazer sexo com ela. José disse: como farei o tamanho mal e pecarei contra Deus? José tinha caráter. Amém. José conhecia Deus e conhecia o seu chamado. Amém. José não hesitou e sofreu uma falsa acusação e foi parar a prisão. Mesmo na prisão, no cativeiro, Deus era com ele. Aleluia. Vocês já viram aquela oração, aquela mensagem que eu falei sobre a excelência do amor de Deus? Quando mandou Israel para o cativeiro e Deus ordenou que eles construíssem, plantassem, se multiplicassem, diminuíssem, orassem pela cidade, que é para na paz da cidade pudessem ter paz. Mesmo no cativeiro, Deus pode ser contigo. Amém. Glória a Deus. Do cativeiro, Deus lhe exaltou segundo o homem do Egito. E foi a causa da salvação de muitos povos em tempos de 7 anos de seca e fome. E foi a causa de Deus poder dar Gozém, um território próspero para Israel e seu povo viver ali. Você pode ser a causa, lá mais adiante, de um chamado, ou de pastor, ou de alguém, numa instituição, para o plano de Deus se realizar. E o diabo vai te pôr armadilhas para te comprometer. Há pessoas que estão presas a favores. Há pessoas que estão amarradas a favores que lhes fizeram e já não querem sair dali. Você sabe que há mulheres que vivem com um homem só por causa de uma ajuda ou do favor que aquela pessoa lhe fez e não é feliz. Você sabe que nos ministérios há pessoas que estão a servir Deus, mas não são felizes. Por quê? Porque eles pensam: se eu sair dali, não vou ter salário, não vou ter dinheiro para suprir aquela necessidade da família. Então eles ficam lá amarrados. Eles sentem que por aquele favor que aquele líder fez a ele é algo suficiente que é para ficar numa gratidão eterna com ele e ficar amarrado aquilo. Não. Ouça Deus, deixe-se guiar por Deus. Deus abençoa aqueles que te abençoarem. E você também, se aparar uma oportunidade, tu podes recompensar, podes abençoar aquela pessoa que te fez bem. Mas não permita que favores que te fizeram te amarrem e impeçam o chamado de Deus. Compromete o chamado de Deus. O diabo vai trabalhar para te destruir. Por isso é que há pessoas que no ministério cometeram adultério, arranjaram outras mulheres, deixaram suas mulheres. Porque eles saíram fora da vontade de Deus. E o diabo sabe como dar. Por isso é que há pessoas que ficam no ministério, eles tornam-se cúmplices das falcatruas, das desonestidades, da corrupção do líder, porque está a agradar o homem, pensando que é um pagamento daquele favor ou o que é que lhe fizeram. E Davi cometeu outro erro. Davi juntou-se aos filisteus para combater o povo de Deus. Quando você combate o povo de Deus, se levanta contra o povo de Deus, tenha cuidado. Podes ser levado, você e a tua família, em cativeiro. Se Davi fosse a esta guerra, ele teria problemas. Não só com relação à nação e o povo que ele ia governar,
como também teria problema com as suas famílias. Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Siclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Siclag, e tinham ferido a Siclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram ou levantaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Posso ouvir um amém? Amém. Escute, Davi se levantou para combater o povo de Deus, numa batalha em que Saul tinha que morrer, e os seus filhos tinham que morrer, inclusive Jonathan, o grande amigo de Davi. Uma batalha em que Israel seria derrotado. Mas isso iria fazer de Davi de cúmplice e podia encontrar rejeição por parte do povo que ele tinha que governar. Deus operou trazendo desconfiança, rejeição, para impedir que Davi cometesse esse tremendo erro. Mas enquanto Davi estava a caminhar em associação neste projeto do inimigo, ele abriu uma brecha. E o inimigo veio e levou as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens cativos. Cuidado! Cuidado! Quando você se desvia do propósito de Deus para a sua vida, aqueles que são santos podem ser levados cativos. Cuidado! Não contrarie os princípios do chamado de Deus, da escolha de Deus para a sua vida. Não permita que os favores que você recebe da parte dos homens, da igreja ou fora da igreja, sejam usados por Satanás para te armadilhar como cilada para te afastar do propósito de Deus. Senão você vai sofrer, a sua família vai sofrer, você vai ter perdas. Deus poupou eles, não permitiu que alguém morresse, porque Davi regressaram, não foram àquela batalha. Se eles fossem àquela batalha, por cada sangue que derramassem do povo de Deus de Israel, acredito que as suas famílias poderiam ser destruídas. Seja fiel a Deus, seja íntegro, porque cumplicidade das alfacatruas dos líderes não é fidelidade. Posso ouvir um amém? Amém. Vão te roubar o chamado, vão te comprometer o chamado. Você deve estar a dizer assim: bispo, você tem coragem de ensinar isso, né? Não tem medo que os teus pastores vão embora? Eu digo que não. Eu digo que não, porque eu tenho uma liderança aberta. Se Deus me dizer: olha, prepara aquele fulano, que eu tenho uma chamada para ele, vou lhe preparar, vou lhe dizer. Vou lhe preparar, vou lhe enviar, é sempre uma mais-valia. Não é verdade? Amém. Você fica a aprender o outro para quê? A manipular o outro, a sujeitar o outro por quê? Se você fizer isso, por isso é que muitos ministérios se tornaram religião maculada, impura aos olhos de Deus. O Espírito Santo já não está, porque eles deixam de ouvir a orientação de Deus. Não querem largar as pessoas, querem manipular as pessoas, querem reter as pessoas. Quando muitas das vezes Deus nos manda pessoas para a gente cuidar, para a gente prepará-los e enviá-los. No ministério separado ou dentro do ministério, depende do chamado de Deus. E se Deus te disser: olha, prepara fulano, que ele tem chamado, você prepara. Quando chegar a altura de Deus dizer: olha, agora lhe envia, você lhe envia. Se ele quiser precipitar a saída dele, você ora a Deus e você lhe diz: olha, meu irmão, ainda dá tempo, espera. Se ele quiser ir, vai. Só que ele vai aprender que ainda é cedo. E fracassa, porque não é no tempo de Deus. Tem que entender essas coisas, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Por isso é que você vê muito ministério com problemas, porque eles não obedecem a Deus. Eles sabotam o chamado dos outros. É verdade. Há líderes
que sabem que você tem um chamado, e maior que ele vai te invejar, e ele inclusive vai preparar armadilhas para você cometer adultério ou se envolver em pecado, e você fica comprometido com o pecado, porque eu conheço o teu pecado, e você fica lá amarrado, fica lá preso, senão ele vai te expor. E são muitas pessoas que têm chamado Deus nessa condição, morreram ali onde ele já não deve estar. Há lugares que Deus te leva lá para temporariamente, não definitivamente, para você aprender nas coisas boas e más, e depois ele te tirar, que é para você cumprir o chamado. Aleluia. E assim Deus fez com David. Deus livrou David da cumplicidade e de rebeldia contra Deus no plano, no chamado e a escolha que Deus tinha sobre ele para reinar aquele povo, Israel. Deus lhe deu vitória sobre os seus inimigos. Ele recuperou as mulheres e os filhos, as possessões deles, e ainda mais despojo, e saíram vitoriosos. Depois que Saul e os seus filhos morreram, as coisas começaram a se transformar para a vida de Davi. Depois ele começou a reinar de pequeno, a partir de Hebron. Depois os anciãos reconheceram a autoridade dela e foram lhe ungir para ser rei sobre Israel. E foi aí onde Davi compreendeu, entendeu. É interessante, né? Aleluia, já estamos a terminar. Aleluia, meus irmãos. Eu poderia vos dar testemunhos de etapas do meu chamado, mas não posso. Posso ouvir um amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Samuel, capítulo 5, versículo 9 a 12. Assim habitou Davi da fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltar o seu reino por amor do seu povo. Posso ouvir um amém? Amém. Está aqui. Só depois que Davi entendeu que Deus o confirmara rei sobre Israel é que ele entendeu o verdadeiro chamado dele. Escuta, armadilhas, há ciladas que Deus põe na vida de um filho de Deus, o líder de Deus, para tirá-lo contra Deus e abortar o seu chamado, comprometer o chamado. Há filhos de Deus, filhas de Deus, que no meio da tribulação, dos conflitos, problemas no casamento e na família, eles querem dizer, dá-me um tempo, vamos nos dar um tempo, para ver se penso, para as coisas ficarem melhor. Escuta, não vá por esse caminho. Isto é uma armadilha do diabo. Porque quando você pedir um tempo para refletir, se continua ou não com aquela mulher ou com aquele marido, o diabo vai te pôr um homem ou uma mulher entre vocês. Você vai cometer adultério. Você vai se comprometer sexualmente. Você sai da vontade de Deus e cai nas cadeias do diabo, nos laços do diabo. Você vai ver mais tarde que aquela relação que você arranjou não é boa, não é que você quis. Talvez pode ser pior que o teu marido, ou não realizou as expectativas que você esperava de um novo homem ou de uma nova mulher na sua vida. E depois, mais tarde, vai querer voltar com a mulher ou com o marido. Já se feriram, já se magoaram, já comprometeu a tua relação com Deus. Trabalhe no seu casamento, trabalhe na sua família, ponha Deus no centro da família, do casamento, e Deus vai trabalhar e vai te tirar dos laços como fez com Davi.
O diabo quis arrumar com Davi, mas Deus promete, Ele é fiel, Ele é íntegro nas suas promessas e com a sua palavra. Quando Deus promete, Deus te chama, Ele provê e Ele vela para que a vontade dEle, o projeto dEle para a sua vida se faça cumprir. Aleluia. Podem se levantar pessoas contra ti, bruxos e feiticeiros, não te vão aguentar. Aleluia. A tribulação pode estar aí, como esteve com Davi, mas não foi destruído. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Deus na tribulação está a te preparar. Amém. Amém. Está a te preparar para quê? Porque quando Ele te meter na abundância, você não se deixa sujeitar-se pelas coisas materiais, pelas bênçãos que Deus te dá. Porque uma bênção pode se transformar em maldição para a sua vida. Quantas pessoas, as bênçãos de Deus, transformaram-se em maldição? Afastaram-nos de Deus, deixaram de seguir Deus, deixaram de servir Deus. E hoje são muitas pessoas que estão destruídas. Tenha cuidado, seja fiel à tribulação, seja fiel, seja íntegro a Deus. Não vá nos conselhos das pessoas, não vá nas artimanhas do diabo. Seja íntegro e fiel a Deus, siga Jesus. Porque sabe onde é que Jesus está? Jesus está onde a vontade do Pai é obedecida, é feita. Jesus não está onde a vontade dos homens é feita. É onde a vontade do Pai está sendo feita. E sabe onde é que você deve estar? O servo de Deus deve estar. Disse Jesus: aquele que me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ele me servirá e o meu Pai honrará. A honra vem do Pai. Do serviço a Deus. A Jesus. Amém. É assim, por isso, Jesus está onde a palavra dele é honrada. Amém. Amém. Jesus está onde a vontade do Pai é realizada. Jesus não está onde a vontade dos homens é realizado. Não, onde a palavra de Deus é manipulada. Não, Jesus está onde a palavra dele é realizada. Por isso é que naquela mensagem sobre Ele nos deu a glória que o Pai lhe dera, ensinei, Deus revelou que nesta glória Deus nos faz um. No mesmo pensamento, do mesmo coração, como Ele é, Ele e o Pai são. Nós unidos um, e unidos com Cristo um. Nós em Cristo, Cristo em nós. Jesus no Pai e o Pai em Jesus. É nessa união onde Deus está. É nessa unidade onde Deus está. Deus não está em compromissos ou comprometimento das coisas que te deram, que te desviam de Deus. Não está. Sofra a tribulação, prossiga a caminhada e você vencerá. Amém. Deus te dará. Amém. Não permita que o calçado é calçado, O calçado é a preparação do evangelho, Você fica descalço e das outras pessoas. Não permita isso. Siga em frente. Não está a aguentar com as calças, segura as calças. Não está a aguentar com a saia, amarra pano, fita aqui à volta da saia. Aleluia. Saia está a cair, vai em frente. Não mostra a tua nudez. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Vou orar. Louvado seja o Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém. Mas nesta ele não conseguiu discernir a astúcia do diabo, a cilada do diabo, o ardil do diabo. Ele várias vezes, depois de subir no trono, caiu em ciladas do diabo. Houve uma vez que ele decidiu fazer o censo da população, não era trabalho dele. Trouxe desgraça sobre a nação. Eu quero dizer, você que é pai, que é mãe, você que é uma autoridade delegada da nação ou da sociedade civil, cuidado com as suas atitudes, com as suas escolhas, as suas opções. Lembra-se sempre que naquilo que você decidir de errado e fazer de errado, as pessoas que estão debaixo de ti vão sofrer. Davi fez uma escolha errada
de querer participar numa batalha contra o povo e a nação que ele havia de governar, e onde havia de morrer um ungido de Deus, e alguém que tinha feito aliança com ele. E as suas mulheres, as suas posições foram levadas cativas. Cuidado! A sua decisão, a sua escolha vai determinar se é bênção ou vida para os teus filhos, ou se é maldição ou morte para os teus filhos, a tua família, a tua geração. Cuidado com as escolhas. Cuidado! Deus não é zozó. Deus é severo para aqueles que caem. Não importa o título que você tenha. Não importa se você é ungido de Deus. Quando você falha com Deus, Deus é severo. Ele é amor. Ele é benigno, bondoso, misericordioso. Mas quando você falha com Deus, a severidade Deus vai fazer cumprir. Cuidado. Tenha temor de Deus. Você pai, você mãe. Você representa uma autoridade na família, na nação, na igreja, na sociedade civil. Tenha cuidado com as suas decisões. Tenha cuidado com as suas escolhas. Você pastor, meus pastores, tenham cuidado. Porque a bênção do povo depende de nós, líderes da igreja. A bênção tem que fluir no rio da autoridade, que vem do trono de Deus, desce, vem do Pai, passa por Jesus, passa pelo Espírito Santo e passa pelo líder e o resto da liderança para poder descer ao povo. Para que o povo seja abençoado. É assim que as coisas funcionam. Se alguém fizer o contrário, ele fecha. Fecha o fluir, o fluxo dessa bênção que vem de Deus, nesse rio da autoridade. E você vai ver o teu povo na igreja sofrer. Homens de negócios a falirem, negócios a falharem, pessoas na pobreza doentes, pessoas a sofrerem essas coisas todas. O diabo pode atacar, mas Deus sempre te livrará. Mas quando o rio da autoridade está comprometido, há destruição. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Cuidado. Seja íntegro. Seja fiel a Deus. Posso ouvir um amém? Amém.